e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Até aqui a palavra do Senhor. Meus queridos, nós estamos no mês de outubro, e mês de outubro nós celebramos a Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi um marco na vida de muitas pessoas, mas nós também podemos dizer que ela foi um marco na história, porque eu lembro de ter alegria, como um presbiteriano na adolescência, ter estudado a Reforma Protestante no livro de história. Sabe, a Reforma Protestante foi um movimento que marcou a história e que mudou a sociedade para melhor. A Reforma Protestante foi um avivamento espiritual feito pelo próprio Deus, porque naquela época as pessoas estavam perdidas. Não é que a Bíblia tinha deixado de existir, nós entendemos que ainda tinham pessoas crentes naquela época e que, pela graça de Deus, ainda eram salvos de alguma forma pela graça do Senhor. Mas o ponto é que a igreja naquela época havia se distanciado, e muito, da vontade do Senhor. O culto estava diferente, a forma que eles viviam era diferente, e eles estavam distantes. E Deus, ao longo do tempo, sempre levanta homens, pessoas, servos, para falar à igreja e conclamar a igreja a retornar às Escrituras. E nós sabemos dos principais, a reforma, o estopim da reforma, ela teve ali com o Martinho Lutero. Martinho Lutero foi um homem que foi convertido por Deus e que entendeu que a salvação é pela graça. Ele tinha uma grande angústia no coração. Ele pensava: como é que eu vou me salvar do inferno? O que é que eu posso fazer? Quando ele lia na Bíblia a justiça de Deus, ele tinha muito medo, porque ele pensava a justiça de Deus como um fogo descendo do céu em direção a ele. Até que um dia o Espírito Santo abriu o coração dele, quando ele estava estudando o livro de Romanos, e ele entendeu: a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Naquele momento ele entendeu: a justiça de Deus é a justificação do Senhor, é a salvação que Ele provê em Jesus Cristo. E as coisas começaram a mudar, e ele trabalhou, e ele começou um movimento de retorno às Escrituras. Ele defendeu um princípio que nós conhecemos como sola Escritura, somente a Escritura. A Escritura vai ser a grande autoridade sobre as nossas vidas, e ela vai balizar tudo o que nós fazemos, nosso culto, a nossa vida cotidiana, a nossa vida como igreja. Tudo o que nós fazemos, devemos procurar saber o que Deus nos orienta. E, meus queridos, eu gostaria de destacar para vocês alguns resultados desse avivamento espiritual, porque a palavra de Deus começou a ser pregada com mais eficácia, a palavra de Deus começou a ser anunciada, as pessoas começaram a entender, elas foram convertidas e as coisas começaram a mudar. A primeira coisa que mudou foi o retorno às Escrituras com uma autoridade maior e final na igreja. Quando eles tinham um monte de tradições que às vezes eles colocavam acima da autoridade da Bíblia, eles começaram: não, a Bíblia agora é a grande autoridade. Eles entenderam isso. Um segundo efeito foi a pregação clara de que a morte e ressurreição de Cristo aconteceu uma vez por todos, uma vez por todas, e são a base da salvação para todos os pecadores. Ou seja, Jesus Cristo é o único caminho para a salvação, não há outro, não há nenhuma outra pessoa que possa interceder por nós a não ser Jesus Cristo. Não há ninguém ao qual nós podemos orar ao Pai senão por Jesus Cristo. É Jesus, somente Cristo. O terceiro efeito: resgatou-se a doutrina da justificação pela fé.
resgatou-se, não foi criado, não foi inventado. É uma doutrina bíblica e que havia sido perdida naquele momento e ali foi resgatada. Jesus Cristo justifica-nos pela fé, sem as obras nossas. Um quarto efeito foi uma grande transformação espiritual e moral. Pense nisso. Uma transformação espiritual e moral nas cidades e nos países católicos que aderiram à reforma, à medida que seus cidadãos se convenciam da fé reformada. É fato que em muitos casos as cidades e países aderiram à reforma por motivos políticos, mas pelas motivações erradas de príncipes nobres e poderosos. Deus fez a sua obra de chamar e converter pecadores em massa para a fé em Jesus Cristo. E as coisas mudaram. Cidades que antes tinham certas políticas deixaram de ter. Nós temos na história a Genebra, que era conhecido antes da reforma como um esgoto a céu aberto. Mas quais foram os efeitos da palavra do Senhor naquela cidade? Bom, a gente vê até hoje como ela é diferenciada e se destaca. E um quinto e último efeito, nós vemos, como nos demais avivamentos, houve um despertamento para levar a fé reformada a todo o mundo. Houve um despertamento para pregar o Evangelho, anunciar todas as coisas, trazer novas pessoas para adorarem ao Senhor. Veja, quando o Espírito Santo desce, age no coração das pessoas, essas coisas acontecem, mudanças de vida acontecem. Foi assim na reforma, mas foi assim muito antes, no texto que nós acabamos de ler em Atos capítulo 2, versos 42 a 47. Meus queridos, o texto que a gente acabou de ler é um retrato que Lucas nos dá de como a igreja vivia naquele tempo no Novo Testamento. Nos versículos anteriores, Lucas explicou que houve um derramamento do Espírito Santo em Pentecostes e aconteceu a conversão de 3.000 almas ali naquele momento. 3.000 pessoas foram convertidas. E Lucas nos mostra como era a vida dessas pessoas. O que é que acontece com alguém depois que ela é convertida? Ele mostra como era a vida dessa nova igreja, criada por Deus, que surgiu em Jerusalém. Aqui nós não temos uma igreja perfeita, mas nós temos uma descrição realista de um povo que, mesmo sendo composto de pecadores, vivia agora sobre uma nova realidade. Vivia sobre a vida no Espírito, vivia uma vida convertida, guiados pelo Espírito Santo, unidos por Jesus Cristo. E o que nós encontramos nesse retrato é um coração pulsante. São 3.000 pessoas interessadas em aprender a palavra de Deus, interessadas em adorar o Senhor, interessadas em estarem juntas umas com as outras andando, interessados em servir uns aos outros. Esse foi o resultado que o Espírito Santo fez na vida dessas pessoas. Essas são as marcas que distinguem uma igreja saudável de uma igreja doente, e é sobre isso que a gente vai refletir hoje. Hoje a gente vai ver que a igreja verdadeiramente viva, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja avivada, é uma igreja que está interessada em aprender a palavra de Deus, que persevera em oração e adoração, e que vive em comunhão e serviço mútuo. Nós vamos considerar essas 3 verdades hoje, e a primeira verdade é essa: uma igreja guiada pelo Espírito Santo, uma igreja que persevera no aprendizado da palavra de Deus. É isso que a palavra nos diz no versículo 42 e 43. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Logo na primeira frase, Lucas destaca que o primeiro compromisso daquele povo era o quê? Palavra de Deus. Esse é o meu compromisso. Eu quero saber mais do que o Senhor tem para mim. O ensino dos apóstolos, eles estavam perseverando no ensino dos apóstolos. Veja que interessante, eles tinham acabado de viver uma experiência extraordinária, que nós não vamos viver, esse Pentecostes aqui descrito, que fogo, línguas, a conversão em massa a gente pode viver, mas essa parte do fogo, de línguas, a gente não vê mais. Por quê? Porque ali Deus estava iniciando uma nova fase do povo de Deus. Era o mesmo povo agora numa nova fase. Conversões em massas nós ainda podemos ver, mas veja, eles não ficaram pensando assim: eu quero mais desse fogo, eu quero mais dessa experiência, eu quero mais dessa emoção. O que é que eles fazem depois que o Espírito Santo desce sobre eles?
Eles queriam entender o que havia acontecido. Eles queriam conhecer mais a respeito de Cristo Salvador. Eles estão perseverando na doutrina. Veja, a doutrina é o fundamento da fé. O que é que significa a palavra doutrina? Doutrina significa ensino. É bom destacar isso porque às vezes as pessoas dizem que doutrina é tradição humana. Uma vez eu recebi um pessoal para consertar a internet lá de casa, aí eles descobriram que era pastor. Aí eles perguntaram: sua igreja tem doutrina? Quando alguém fizer essa pergunta, certifique antes o que ela quer dizer com doutrina, porque em alguns lugares uma igreja cheia de doutrina é uma igreja cheia de regrinhas, do tipo assim: mulher não pode usar saia, mulher não pode fazer isso, maquiagem, não pode pintar a roupa, o cabelo, homem não pode usar bermuda, não pode fazer isso, não pode deixar a barba, não pode fazer isso. E eles vão dizendo que isso é doutrina. O que é doutrina? Segundo as escrituras, doutrina é ensino, é a palavra de Deus e é o ensino dos apóstolos. Aqueles irmãos queriam aprender, não era um detalhe, o aprendizado deles era algo central na vida cristã. Eles sabiam que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se eu fui convertido pela palavra de Deus, por que eu vou me afastar da palavra de Deus? Eu vou perseverar nesse caminho, no caminho do aprendizado, porque sem conhecimento das escrituras não tem conhecimento. Sem conhecimento das escrituras não tem progresso na vida de santidade. Muitas vezes as pessoas dizem hoje: o cristianismo não é doutrina, cristianismo não é ensino, esse negócio de ficar estudando a Bíblia está com nada, o negócio é amar uns aos outros. Meus queridos, o texto mostra o contrário. Doutrina é o que sustenta o amor. Amor sem doutrina não se sustenta. A doutrina é que sustenta o amor. Uma igreja fraca de doutrina será também fraca em serviço, fraca em oração, fraca em comunhão. O amor sem verdade se torna sentimentalismo e a fé sem ensino se torna superstição. Então nós precisamos perseverar na doutrina, mas não em qualquer doutrina. Na doutrina o texto diz dos apóstolos. Lucas acrescenta: é a doutrina dos apóstolos. E no versículo 43 ele diz: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Os milagres, as maravilhas que são feitas por intermédio dos apóstolos funcionavam como credenciais divinas, confirmando assim, era Deus dizendo assim: ó, escuta esses homens estão credenciados por mim, esses homens têm autoridade para falar em nome de mim. E aí a igreja foi entendendo isso. Deus estava dizendo: ouça esses homens porque eu os enviei. Hoje nós não temos mais apóstolos realizando esses sinais dessa natureza, mas ainda hoje nós temos os escritos dos apóstolos de Atos capítulo 2. Nós temos o Novo Testamento com os ensinos dos apóstolos, que não eram ensinos dos apóstolos em si, mas ensinos de Jesus Cristo que eram repassados pelos apóstolos. Quando nós perseveramos então no estudo fiel da palavra do Senhor, nós estamos fazendo exatamente o que a igreja fazia nessa época, ouvindo a voz de Deus por meio dos apóstolos. Ainda hoje nós podemos, só que muito mais do que os apóstolos, é a voz do Senhor, é a palavra de Deus. E veja, meus queridos, o texto nos chama a perseverança, porque ele começa dizendo: eles perseveravam na doutrina. O que o texto está dizendo é: não basta você ouvir de vez em quando. A palavra do Senhor, a doutrina dos apóstolos, o ensino de Jesus Cristo, não é algo que a gente gasta 5 minutos ali no dia e está ótimo, ou então 1 hora por semana e está tudo bem. O texto fala: eles perseveravam na doutrina. Não basta você ouvir de vez em quando, você tem que permanecer, você tem que insistir, você tem que fazer, mesmo quando é difícil entender. Às vezes tem assuntos que são difíceis de entender e a gente quer desistir um pouco, de repente a leitura está meio cansativa. Certa vez um pastor compartilhou que uma irmã se aproximou e disse para ele: olha, eu leio a palavra de Deus, mas está difícil, eu não entendo, eu acho que eu vou parar. Aí o pastor disse assim: faz o seguinte, não para não, persevera, escreva o que você está lendo. Você faria isso? Talvez alguém dissesse: está doido? Não, para que eu vou escrever uma coisa que já está escrita? Mas ela fez. O resultado, ela entendeu, ela perseverou. Às vezes a gente não entende, devemos perseverar. Às vezes o coração está cansado,
Precisamos perseverar, mesmo quando a gente não tem vontade. E Deus nos dá múltiplas oportunidades para essa perseverança. Por exemplo, escola dominical. Nós teremos uma escola dominical daqui a pouco, depois do nosso culto. Você vai ficar? Talvez você precise ir embora, tem um grande compromisso para ir. Mas será que você tem condições de ficar? Fique, persevere. Além da escola dominical, nesse momento exato, culto, nós também temos um momento de aprendizado que o Senhor nos dá. Durante a semana nós temos os céus, os pequenos grupos, os grupos familiares que acontecem nas casas. Nós temos nas quintas-feiras aqui um momento de estudo e oração. Nós temos aos finais de semana também momentos em que a igreja se reúne para louvar e estudar a palavra do Senhor. Quantas vezes, meus queridos, a gente abdica dessas oportunidades que Deus nos dá? Às vezes por descuido, de repente a gente não organiza direito a nossa agenda. Outras vezes é por preguiça mesmo. Eu sei, eu poderia ir, mas eu prefiro não ir. Eu prefiro ficar em casa. Meus queridos, nós precisamos perseverar. Perseverar não é que assim, está fácil, por isso que eu vou fazer. Perseverar envolve você continuar fazendo mesmo quando as coisas estão difíceis. Cada vez que nós escolhemos ficar em casa sem motivo justo, cada vez que nós nos distraímos enquanto a palavra é pregada, a gente está perdendo um banquete dado pelo próprio Deus. A transmissão é uma bênção na vida daqueles que não podem. Pense quantas pessoas que estão hospitalizadas, quantas pessoas que estão impedidas de saírem em suas casas por motivos de saúde e podem acompanhar. Mas se você pode, se Deus lhe dá condições, venha, se reúna e persevere na palavra de Deus, porque a igreja vive, uma igreja cheia do Espírito, é uma igreja que ama aprender, é uma igreja que abre a Bíblia com fome de Deus, com humildade, para aprender e praticar. Essa era a nossa primeira lição. A igreja está interessada em aprender a palavra do Senhor. Uma segunda lição que nós temos nesse texto está também no versículo 42 e um pouco no 46 e 47, que diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos e o que mais? Na comunhão, no partir do pão e nas orações. No versículo 46 e 47 diz: perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A segunda marca é uma igreja que tem uma vida de oração e adoração. É uma igreja que persevera nessas coisas. Aqueles crentes entendiam que a igreja não é um clube social, a igreja não é uma associação religiosa, é o povo de Deus que está reunido para adorar o Senhor. Eles tinham o culto como centro de suas vidas, mas o culto ao Senhor. Lucas diz que eles perseveravam no partir do pão e nas orações. É importante uma atenção aqui. Veja essa expressão, partir do pão. Geralmente no português a gente quer dar uma ênfase, dizer assim, aquilo ali não é qualquer coisa não. Por exemplo, o livro. Olhei para um livro e pensei nisso. Então a gente olha assim, a Bíblia não é um livro, a Bíblia é o livro. Entendeu a ideia? No grego existe um artigo antes do pão. No próprio grego, Lucas usa, e não era comum, você não usava esse artigo para qualquer coisa. Geralmente ele dá uma ênfase quando é usada. E aí Lucas diz o que? Eles partiam pão? Eles partiam um pão? Eles partiam o pão. Os comentaristas não são muito unânimes nisso, mas a maioria é, e eu caminho com esses, é de que a expressão que Lucas dá aqui de partir o pão é a Santa Ceia que ele está falando. Essa igreja perseverava no culto ao Senhor, no culto solene, no partir do pão, na Santa Ceia, nos sacramentos que acontecem onde? Acontece no momento em que a igreja se reúne para adorar. Naquele tempo, os irmãos muitas vezes se reuniam de casa em casa, geralmente na casa dos irmãos que tem uma sala de estar maior, tinha uma forma melhor. Pensa comigo, será que tinha algum lugar para a gente colocar 3.000 pessoas de uma vez ali naquela época? Então eles faziam parte do pão de casa em casa, mas era a Santa Ceia. Eles perseveravam no culto ao Senhor, no culto solene a Deus, e eles também oravam. Orar é uma expressão de dependência a Deus, e orar fazia parte da rotina daquela igreja, era natural, assim como a gente respira.
Eles oravam ao Senhor juntos porque sabiam que não eram autossuficientes. Nós falamos isso nessa liturgia hoje. Toda vez que a igreja ora, se reúne para orar, ela está dizendo: Senhor, sem ti eu nada sou, Senhor, eu preciso de ti, Senhor, me ajuda, eu não posso fazer, o Senhor é que pode. A igreja tem inclusive perseverado ainda mais em oração, tem orado com mais intensidade em momentos que encontramos nossos irmãos enfermos. Nós oramos e oramos mais. Por quê? Porque precisamos mais ainda de Deus. Quando nós nos reunimos para orar, estamos resistindo a uma cultura, a cultura da autossuficiência. As pessoas às vezes pensam: não, eu faço as coisas sozinho, eu resolvo tudo na força do meu braço. E a palavra de Deus diz: não, nós precisamos depender do Senhor, e a forma que a igreja demonstra essa dependência, demonstra a sua obediência, é pela oração a Deus. Nós vivemos numa época em que a independência é essa: faça você mesmo, faz do teu jeito. Mas nós sabemos que a força vem do Senhor, e por isso a oração, a súplica, as reuniões semanais, os momentos de súplica, tudo isso é vital para a nossa vida. E o texto fala que a presença de Cristo estava com eles. Veja o verso 43: em cada alma havia temor. Temor aqui não é medo, temor é reverência, é a consciência de que o Deus vivo está presente, e uma igreja viva é marcada por uma santa reverência. Ela respeita ao Senhor, ela teme ao Senhor. Uma igreja viva é marcada por isso. Ela adora a Deus, e ela está adorando ali, ela está junto ali em adoração por causa do Senhor, por causa da reverência que tem no coração deles pelo Senhor. O que é que Ele traz no culto hoje? Será que é porque essa igreja é bonita? Será que é porque tem uma equipe de música? Muitas vezes as pessoas vão às igrejas por muitos motivos, e alguns motivos são válidos. Eu vejo aqui uma oportunidade de eu crescer espiritualmente, joia. Eu vejo aqui uma oportunidade para servir ao Senhor, que bênção. E muitas coisas são lícitas, e devemos vir à igreja por muitos motivos, há muitos motivos bons para virmos, mas o maior motivo que deve nos trazer para cá é o temor ao Senhor. E o texto diz: em cada alma havia temor do Senhor. Por que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na oração, no partir do pão? Por causa da reverência ao Senhor. Muitas vezes os crentes fraquejam na sua rotina de culto, porque algo está acontecendo aqui. Algo às vezes está distante de Deus, precisa se aproximar mais do Senhor. Essas pessoas, elas não dependiam de estrutura, não dependiam de iluminação, não dependiam de espetáculo. Hoje as igrejas investem muito nisso, né? Parece que às vezes o requisito para você ter uma igreja é parede preta, um monte de luz forte, um telão de LED, e se não tiver isso, as pessoas não vão. O texto fala, eles estavam ali porque havia temor ao coração daquelas pessoas. E se um dia essa igreja não tiver mais um som? E se um dia essa igreja, não sei, acontece alguma coisa, de repente a estrutura já não te agrada, você vai deixar de vir para cá? O que realmente deve nos trazer para cá é o temor ao Senhor. É isso que nós devemos ter. Esse povo tinha um culto centrado no Senhor, isso bastava. Meus queridos, às vezes as pessoas perguntam, né? Pastor, eu posso cultuar sozinho em casa? Será que eu posso caminhar sozinho? Ler a Bíblia, orar sozinho, assistir o sermão pela internet? Claro, meu irmão, pode, mas só isso aí não é legal, só isso não é bom. Se você fizer apenas isso, você vai perder uma coisa que é essencial, porque em casa você não abraça o seu irmão, em casa você, depois no final do culto, você não cumprimenta os irmãos aqui na porta, em casa você não participa da Santa Ceia. Santa Ceia só participa aqui. Em casa você não é batizado, você não se batiza, você não se serve a Santa Ceia. Para que eu agora vou cortar o pão, agora isso, eu vou fazer aquilo. Meus queridos, nós precisamos do presencial. A gente não ouve o testemunho dos irmãos, a gente não encoraja um ao outro, mesmo que você crie de repente uma comunidade no Facebook, alguma coisa no Instagram, não é suficiente, porque a vida cristã não é individual. A vida cristã é uma vida comum, uma vida que é comunitária, no corpo de Cristo, não fora. Nós precisamos estar juntos,
no rebanho, no ajuntamento dos santos. Por isso nós precisamos valorizar a adoração pública, nós precisamos valorizar esse domingo, o dia do Senhor, o dia que nós celebramos a ressurreição de Cristo. Nós precisamos nos organizar. Como você se organiza para o domingo? Você dorme muito tarde? Talvez não seria assim que você se organizaria para uma prova, né? De repente uma prova, um concurso, o Enem. Quem vai fazer concurso não dorme tarde, se prepara para o dia seguinte. Toma até cuidado com o que vai comer, para não ter uma desinteria ali no meio e perder a prova. Será que a gente tem esse tipo de preocupação? Veja, será que a gente tem o mesmo respeito, consideração como a gente tem com as outras coisas, a gente tem com o Senhor? Na verdade, a gente deveria ter até mais. Meus queridos, se nós cultivarmos isso no nosso coração, uma reverência, um temor ao Senhor, certamente nós vamos nos envolver cada vez mais com o Senhor e com o corpo de Cristo, que é a igreja. Certamente nós vamos nos organizar e nós não vamos negociar esse dia. As pessoas também se organizam, né? Hoje é moda correr, né? Eu sou da época que não era moda, aí eu parei, estou voltando logo quando é moda. Mas eu vejo aí pela internet, o pessoal se organiza, não come qualquer coisa antes da corrida, dorme bem, faz isso, faz aquilo. Nós temos nos preparado para esse encontro especial que temos com o Senhor? Será que nós temos esquecido do que é estar aqui? É a presença especial de Deus, é algo muito poderoso, é algo sobrenatural. Nós precisamos ter cuidado, chegar com antecedência. Quando estiver aqui, cante de coração, ouça com atenção a pregação, ouça com atenção a leitura das Escrituras durante a liturgia, ore ao Senhor e ore com fé. Oração silenciosa, cuidado, às vezes tem as músicas, às vezes você pode ficar só concentrado na música, a música marca o tempo ali, só para não ficar aquele cri, mas oração silenciosa, ore ao Senhor silenciosamente, faça aquela oração sincera que você não faria em público, mas você está ali com o Senhor, com o corpo de Cristo. Meus queridos, nós precisamos fazer isso. Essa igreja fazia isso, essa igreja perseverava em oração e adoração, mas ela fazia isso por quê? Porque o Espírito Santo estava com eles. E uma terceira última marca que nós temos aqui é que ela vive em comunhão e serviço. Versículos 44 a 47 falam isso. Veja, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão, não é o pão, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, e enquanto isso acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Meus queridos, a terceira marca da igreja primitiva aqui é a vida compartilhada. Eles viviam juntos, eles não só frequentavam o culto juntos, mas eles tinham amizade, eles tinham relacionamento, eles viviam como uma família. Veja, a nova vida em Cristo envolve romper barreiras antigas. Imagina o desafio desses apóstolos, de repente 3.000 pessoas, às vezes a gente sofre para administrar, cuidar, pastorear tanta gente, a gente junta assim e às vezes escorre pelos dedos. Imagina de repente 3.000 pessoas ali, os apóstolos tiveram esse desafio, e 3.000 pessoas de diferentes regiões, diferentes culturas, diferentes costumes, eles agora estavam vivendo como irmãos. Gente que semana antes tinha gritado assim: crucifica, crucifica, agora está dizendo: eu amo ao Senhor, eu olho para a cruz, eu vou em direção à cruz, porque pela cruz Jesus Cristo providenciou minha salvação. Eles estavam juntos cantando a Deus. Isso é milagre, um milagre. O Evangelho cria uma nova humanidade nessas pessoas, uma nova identidade. E veja, em Cristo nós somos novas criaturas. Isso significa deixar para trás velhos padrões: preconceito, orgulho, egoísmo, ressentimento. Nós temos uma nova identidade em Cristo Jesus. Na igreja não há espaço para superioridade de gênero, superioridade de classe social, superioridade étnica. Não existe isso. A comunhão cristã é um testemunho vivo de que o amor de Cristo une o que o mundo separa. Muitas pessoas têm sido separadas por diferentes ideologias. A gente
recentemente saiu até, dentro da ideologia houve um racha. O mundo separa e vai separando, e vai separando, e vai segregando, criando guetos. Mas a palavra de Deus une. Por quê? Porque nós somos novas pessoas em Jesus Cristo. E é um desafio, eu sei. E veja o sentido bíblico de comunhão. Quando a palavra comunhão aqui é koinonia, talvez você já tenha ouvido falar, né? Koinonia, ministério koinonia. Koinonia significa comunhão, que significa participação, vida compartilhada. Ele tem essa conotação. Não é apenas assim, gostar de estar junto de pessoas, mas de reconhecer que nós somos um. E dividir as nossas coisas uns com os outros, ajudar uns aos outros. O apóstolo João disse em 1 João 3, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Se você tem comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, então nós temos comunhão uns com os outros, porque nós estamos com Cristo. Isso significa viver de um modo não autônomo. Isso significa viver de modo compartilhado. Significa você se alegrar com os que se alegram. Você vai dividir seus sentimentos. Você vai chorar com os que choram. A sua dor é a minha dor, a sua alegria é a minha alegria. É assim a koinonia. Significa eu olhar ao redor e também perguntar: como eu posso te ajudar? Como eu posso servir aos meus irmãos? Como estão os meus irmãos? Será que todos estão bem? Será que fulano está passando alguma necessidade? Eu soube que tal coisa aconteceu. Vamos lá ver. Vamos chegar junto ali, visitar e ver. Você não precisa muitas vezes esperar o pastor, os presbíteros falarem isso. Isso é uma coisa que a gente ensina, a Bíblia ensina. Faça. Vivam. Porque imagina depender só do conselho. E muitas coisas às vezes a gente fica sabendo, não porque o fulano que foi afetado nos falou, mas porque o fulano que soube nos comunicou. Às vezes as pessoas ficam um pouco envergonhadas de pedir ajuda. E alguém diz: não, a gente precisa ajudar, vamos ajudar, e a gente vai. Essa é a koinonia. E meus queridos, é importante entender isso, porque Lucas menciona aqui, né, partir o pão em casa. A gente vê que a comunhão não se limitava ao templo, mas que eles serviam uns aos outros. A comunhão não se limitava ao templo, acontecia também na mesa. E Lucas escreve que eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Essa frase muitas vezes é mal interpretada. Muitas vezes as pessoas olham para cá e alguns usam esse versículo para defender algumas ideias igualitárias ou socialistas. Mas não era isso que Lucas estava fazendo. Não havia coerção. Ninguém era obrigado. As pessoas vendiam porque as pessoas estavam cheias do Espírito Santo, porque o Espírito Santo gerava generosidade, eram corações transformados. Ninguém era obrigado, elas faziam por generosidade, elas estavam cheias de compaixão, era uma generosidade espontânea, era fruto do Evangelho. Veja, logo depois em Atos capítulo 5, ali no finalzinho do 4, nós temos mais uma vez como vivia a comunidade cristã. E aí Lucas diz no versículo 36 do 4: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. E ele confiava, né? Porque ele diz: apóstolos, liderança da igreja, eu confio que você vai administrar esses recursos. Mas aí logo no capítulo 5, ele fala de Ananias e Safira. Você sabe a história. Gente que não foi obrigada, mas disse assim: não, eu quero aparecer, então vamos fazer o seguinte, a gente leva o dinheiro, mas a gente diz que é o dinheiro todo. E aí Pedro exorta e diz: vocês mentiram, não foram para a gente não, vocês mentiram para Deus, vocês mentiram para o Espírito de Deus. Aquilo que é seu é seu. E eles foram condenados porque eles estavam querendo enganar o próprio Espírito de Deus, quando eles venderam o que tinham e deram só uma parte, dizendo que era tudo. Veja, esse texto, ele fala que nós como cristãos, nós devemos, quando entendemos que nós fomos servidos por Cristo, que nós recebemos a misericórdia de Cristo, nós teremos misericórdia com os outros, nós vamos querer servir aos outros.
Não tem como a gente deixar de ser misericordioso se nós formos alcançados pela misericórdia de Deus. Na igreja não faz sentido. Se eu sei que um irmão está passando por necessidade e eu tenho abundância, por que eu vou guardar só para mim? O apóstolo Paulo, em Efésios, vai orientar para que serve o nosso trabalho. É a tal da frugalidade. Nós trabalhamos por muitos motivos, para nos sustentar, para pagar conta, mas nós também devemos trabalhar para socorrer aqueles que precisam. E é esse o princípio que Lucas está falando aqui. Hoje é segundo domingo, e nós temos enfatizado: traga no segundo domingo as primícias também do seu alimento. Para quê? Para que nós possamos compartilhar uns com os outros. Essa é a marca. Quando nós fazemos isto, nós estamos fazendo o que a igreja cheia do Espírito Santo faz. Veja, e isso marcava as pessoas, isso marca essa ajuda, essa comunhão. Eu lembro que em João 17, Jesus fala na sua oração: Senhor, que essa comunhão, que eles sejam unidos e que a igreja seja unida, para que os outros creiam que Tu os amaste. As palavras de Cristo é justamente isso. A nossa comunhão vai ser um reflexo para que as outras pessoas vejam que nós fomos alvos do amor de Deus e creiam em Deus, e seu nome seja glorificado. Veja, e o texto fala no versículo 47 que foi um testemunho diante de todo mundo. O versículo 47 diz: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A comunhão verdadeira impressionou os que estavam de fora, porque os que estavam de fora viam um povo diferente. Eles viam um povo unido, generoso, misericordioso, alegre. Eles viam que algo especial acontecia ali. Será que esse também não é o seu desejo? Que essa vizinhança veja que algo especial acontece aqui nesse momento, e que algo especial acontece a todo momento na vida daqueles que estão aqui juntos. As pessoas, o texto fala, perceberam isso. A comunhão desses irmãos impressionou a sociedade. Eu lembro que um imperador romano, ele chegou a escrever em uma de suas cartas o seguinte. Esse imperador, ele foi um pouco depois dos apóstolos, e ele chegou quando ele chegou ao poder, ele quis restaurar o paganismo em Roma. E aí esse imperador, ele disse: como é que eu vou restaurar o paganismo em Roma se tem esse tal da seita do caminho, esses cristãos aí que estão pregando o evangelho? Eu não quero o evangelho na minha cidade, na minha Roma. Eu quero, sabe o que? Eu quero o paganismo. E ele escreveu numa das suas cartas o seguinte: como é que a gente vai combater isso, esses seguidores de Jesus, se eles são tão misericordiosos? Ele destacou na própria carta, ele disse assim: eles ajudam, eles se ajudam, e eles não só se ajudam, como eles ajudam os outros. Enquanto que os nossos procuram ajuda e não encontram conosco, eles ajudam os nossos. Veja a marca, isso foi algo que impressiona toda a sociedade. A nossa igreja tem procurado praticar isso. Uma vez ao mês, segunda quarta-feira do mês, nós fazemos exatamente o quê? Nós entregamos cestas básicas, alimentos aqui. E eu não pergunto assim: tu é evangélico? Eu não pergunto a religião. Eu apenas pergunto: você está precisando? Está carente? Quer dizer, eu não pergunto assim, né? Mas fica subentendido. E a gente ajuda. E essa ajuda tem sido feita por causa dos seus dízimos e ofertas e os alimentos que vocês têm trazido aqui. Meus queridos, a igreja do Senhor persevera nesse caminho, no caminho da comunhão, do serviço, e o texto fala: acrescentava-lhes o Senhor dia a dia o que iam sendo salvos. O crescimento da igreja não era fruto das estratégias humanas, mas era da ação soberana do Senhor. Eles faziam o que Deus mandava fazer, eles eram fiéis naquilo, e à medida que eles eram fiéis e iam fazendo o seu, Deus acrescentava todos aqueles que tinham que ser salvos. Claro que a gente não deve olhar para esse retrato e pensar que aqui era uma igreja perfeita. Não, eram pecadores assim como nós, e tinham as suas dificuldades. Mais para frente a gente vai ver o próprio Lucas, o autor, ele fala ali no capítulo 6 que houve uma certa confusão ali,
uma murmuração dos helenistas contra os hebreus. As viúvas estavam sendo esquecidas, mas é porque era muita gente. Aí surge então a diaconia, surge então o ofício dos diáconos. Mas tinham problemas, não era uma igreja perfeita, mas eles não deixavam que o pecado fosse motivo para me afastar mais de Deus. Eles perseveravam no Senhor. Meus queridos, o Senhor é quem acrescenta. E Atos capítulo 2, 42 a 47 não é apenas uma lembrança bonita do passado, é algo para nós hoje, é um chamado para nós como Igreja Presbiteriana de Canoas, uma vida voltada à palavra de Deus, uma vida que é sustentada pela oração, uma vida que é marcada pela comunhão e que os outros vejam a nossa comunhão. A igreja primitiva não era perfeita, a nossa também não é, mas ela era viva. Por quê? Porque Cristo estava no centro, e onde Cristo está no centro, há transformação. Nós precisamos perseverar exatamente nisso. O mesmo Espírito que operou em Jerusalém, opera hoje em nós, faz maravilhas, e Ele convida a gente a perseverar na doutrina, na oração, na comunhão. É isso que a igreja deve fazer. Uma igreja saudável persevera nisso. Ela vive dependendo do Senhor, ela vive em amor mútuo. E lembre-se do último versículo: acrescentava-lhes o Senhor. O crescimento verdadeiro vem do Senhor. Portanto, meus irmãos, que nós sejamos uma igreja que sempre está pronta para aprender, ora e serve. Sejamos uma igreja viva, porque é isso que nós precisamos. Nós precisamos buscar ao Senhor. Nós precisamos nos concentrar naquilo que é o mais valioso possível nessa terra: a palavra, a oração, a comunhão dos santos. São as riquezas do céu. Meus queridos, há um hino que fala